Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a obra de Allan Kardec, dando sequência aqui aos nossos leitura e comentários, né, do texto. A gente vai agora discutir o capítulo 9, tá? Que são os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Esse capítulo, né, não diferente dos demais aí que a gente já vem discutindo, né? Ele fala bastante sobre a questão de humildade, né, de combate ao orgulho, é, combate à cólera, tá? Então a gente vai falar bastante desses temas aqui, como não é diferente, né? Praticamente no Evangelho todo a gente fala bastante de amor, de caridade, de humildade, né? E combate aí ao nosso orgulho, né? A cólera aí que é uma derivada aí do orgulho, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui, tá? É, Vou ler primeiramente os ensinamentos de Jesus aqui logo no início do capítulo, tá? Depois a gente vai discutindo cada item. O primeiro item, né, é injúrias e violências, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Esses ensinamentos estão em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Continuando aqui, né, vou ler mais um trechinho que acho que ele explica um pouquinho o que é raca, né? Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo no inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Comentando um pouquinho, né, sobre os ensinamentos de Jesus, esse primeiro trecho aqui que a gente leu, né, a gente pode se perguntar, né, por que uma simples palavra pode ter tanta gravidade assim, né? A gente chamar alguém de louco, por exemplo, como Jesus nos mostra aqui, né? Por que é tão grave e a gente pode receber uma punição tão severa, né? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e caridade. Então, quando a gente exprime aí uma palavra que não está de acordo com a lei do amor e da caridade, a gente vai sofrer punições. Então, mesmo que às vezes em pensamento a gente acaba aí desejando algo ou dando adjetivos aí de forma, vamos dizer assim, pejorativa, né, para alguém, a gente pode ser punido por causa disso. Porque depois da humildade perante a Deus, a caridade com o próximo é a primeira lei do cristão. Então, se essa palavra ofensiva ela vai contra a caridade, a gente está indo contra as leis de Deus, tá? Mas o que dizia, né? O que Jesus queria dizer por essas palavras, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, né? Porque ele não ensinou a gente, né? Fica meio confuso às vezes de entender, né? Porque ele não ensinou a gente que a gente deve renunciar aos bens terrenos e com isso a gente ele promete o reino dos céus, né? Para todos, né? Fica um pouco, eu diria, difícil de entender, porque a gente pode pensar, Jesus sempre não fala para a gente abrir mão de tudo que possui na terra, e por que ele está prometendo a terra para quem for manso, né? Mas na verdade, vou explicar o que Jesus quis dizer com isso, tá? Ao esperar os bens dos céus,
o homem precisa, durante a encarnação, dos bens da Terra. Ele precisa da Terra para conseguir sobreviver durante a encarnação, né? A gente precisa, o desenvolvimento material do planeta é muito importante para a nossa evolução espiritual. Então, o planeta vai evoluindo e, com isso, os bens aqui do mundo carnal também vão se tornando mais evoluídos, né? Quando a gente, por exemplo, pensar na época de Jesus, né? Não existia avião, por exemplo, hoje existe avião, celular é uma invenção aí recente, né? Tem muitas coisas que não existiam. Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento material que vai nos ajudar no desenvolvimento espiritual, tá? No entanto, a gente precisa desses bens para viver, mas o que Jesus recomenda quando ele fala para a gente se desapegar aos bens terrenos, né? É que a gente não dê mais importância para os bens terrenos, para os bens materiais, do que os bens do espírito, tá? Que são as qualidades espirituais que a gente desenvolve, né? As qualidades morais, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E isso sim é o que a gente leva após o término da encarnação. É isso que a gente vai levar no nosso regresso ao mundo espiritual. E o que ele fala pra gente ainda nessa parte do capítulo, né? Que quando a lei do amor e a caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. E o fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e violento. Tá? Então, quando todo mundo entender que essa questão de dar mais valor aos bens da terra é um erro, né? E o que ficar desenvolvido aqui no planeta e for o que a tônica do planeta seja o amor e a caridade, a gente não vai mais precisar ter essa preocupação de existe um mais forte, um mais fraco, um egoísta, um humilde. Não, vão todos ficar dentro de uma normalidade onde isso não será mais necessário ter esse tipo de preocupação. Mas isso vai demorar bastante, porque a gente sabe que estamos todos aprendendo aqui a deixarmos o nosso orgulho de lado, o egoísmo, né? E aí, sim, a gente vai conseguir parar de pensar em nós mesmos, né? Porque nós somos bons até que não interfira na gente, né? É sempre assim, na grande maioria aqui dos encarnados, né? Todo mundo deseja o bem, faz coisas boas, desde que não interfira na minha vida, não me prejudique. Quando acabar esse sentimento, e aí, com certeza, todos serão mansos e pacíficos, como Jesus disse, tá? Na sequência, tem as instruções dos espíritos, né? E o primeiro espírito aí, o primeiro mentor espiritual que deixa uma mensagem aqui pra gente, né? O Lázaro, em Paris, 1861, e ele fala de afabilidade e doçura, né? O que ele quer dizer com isso aqui, tá? Ele começa dizendo o seguinte, né? A benevolência com os semelhantes, né? Fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Que são, na verdade, a manifestação dessa benevolência pro nosso irmão, pro espírito que está nos acompanhando ali na jornada, né? Entretanto, né, alguns são assim apenas na aparência, tá? É aquele que é bonzinho na nossa frente e, na verdade, em pensamento ou quando a gente não está, ele não faz o bem ali pra gente, tá? Então, alguns querem parecer bons e amáveis, né? Parecem ali, e o mundo está cheio de pessoas assim, né? Ele até cita que o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, né? Porque na frente ali da interação com outro espírito, tudo, ele parece ser bonzinho e na verdade ele não é, né? É o chamado lobo em pele de cordeiro, né? E esse é um dos grandes males aqui do planeta, né? A gente, como eu disse antes, todo mundo é muito bonzinho desde que não interfira em nada no que é bom para você, né? Naquilo que você acha que é bom para você. Então, às vezes, as pessoas têm esse hábito de ser bonzinho na frente de uns e, na verdade, não é bem assim, né? Então, essas pessoas geralmente ele usa aqui a expressão, né, elas são doces até que elas não sejam contrariadas, né?
Então, se elas são contrariadas, aí a doçura acaba, tá? E aí elas começam a falar por trás, a caluniar, né? Então, é o inverso aí do que o nosso irmão espiritual tenta nos ensinar, né? E ainda, né, ele relata pra gente que nessa classe de pessoas existem aquelas que elas são benignas, né, boas, né, fora de casa, mas são tiranos domésticos, né? Então ele é muito bonzinho na rua, tudo, mas quando chega em casa, ou chega, ele fala sobre subordinados, né? Aqueles que são chefes numa empresa, enfim, né? Ou de algum lugar que ele lidera, né? Então ele é muito bonzinho na rua, mas quando ele lidera um grupo de pessoas ou alguém, ou em casa, ele é um tirano, né? E aí a família, os subordinados são obrigados a suportar o seu orgulho e a sua vaidade, né? Então tem muito disso, mais um exemplo da expressão popular de lobo em pele de cordeiro, né? Todo mundo acha que aquela pessoa é boazinha e tudo, né? Mas em casa, muitas vezes, é um tirano, né? Muitos estão sofrendo ali por causa desse orgulho e vaidade desse espírito, e os mais afetados geralmente são os que mais convivem, né? Que são os familiares e aqueles em ambiente de trabalho, em ambiente de dia a dia, né? Mas a mensagem mais importante vem no final, né? Porque a gente pode enganar os homens, mas Deus a gente nunca vai conseguir enganar. Então Deus sabe exatamente como cada um é. Deus sabe da atitude de cada um. Deus sabe o que cada um pensa. Então a gente pode se enganar, né? Achando que ludibriando aí quem convive com a gente ou quem você está tendo interação naquele momento, tá tudo certo. Mas na verdade, Deus sabe o que cada um pensa, cada um faz. Então, Deus a gente não consegue enganar e a gente vai prestar contas por causa disso, tá? Se a gente está desejando mal, fazendo coisas ruins escondido, uma hora a conta vai chegar, né? A gente vai ter que pagar e vai ter que aprender isso de alguma forma, né? E geralmente o remédio para isso nunca é agradável, né? A gente vai aprender talvez da pior maneira possível, tá? Seguindo, né, o capítulo, um outro espírito, né, ele se identifica como espírito amigo, nos deixa a mensagem em Havre, 1862, ele fala bastante sobre paciência. Tá? Resumindo aqui, né, o que é nos passado nessa parte. Ele primeiro começa falando para a gente sobre as dores, né, que a gente passa durante, principalmente, a encarnação, né. E aí ele nos fala o seguinte, né, algo que a gente já também discutiu aí em outros capítulos anteriores, né, mas que Deus envia a dor, né, a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos, tá? E quem tiver paciência para passar por essas dores, tiver fé, acreditar em Deus, que aquilo é um processo, que na verdade vai nos ajudar na evolução espiritual e na verdade é um acerto de contas de erros que nós mesmos cometemos no passado, né? Vai colher os frutos lá na frente, né? Então, o que ele nos diz, né? Que devemos agradecer a Deus pela oportunidade dessa aprendizagem com a dor, né? E temos paciência para passar por essas dificuldades que a gente tem, né? Senão, se a gente não tivesse nada para aprender, não tivesse que passar nenhuma dor, a gente não estaria encarnado aqui num planeta de provas e expiações. A gente estaria numa situação muito melhor no mundo espiritual, né? E a paciência é também um ato de caridade, tá? Quem tem paciência tem caridade. Por quê? Porque Deus nos envia essas dores, né? E sempre tem, para passarmos por essas dores, algum espírito envolvido nessa questão. Então, se a gente passar por essas dores, vamos assim dizer, sem criar nenhum inimigo, sem desejar o mal para esse outro espírito que está nos fazendo mal, tá? O que Deus coloca no nosso caminho para servir de instrumento, né, desse sofrimento, e nos submeter, né, à prova, essa paciência, esses outros espíritos que vão fazer o mal para nós, né? Eles vão de alguma forma nos agredir, nos atacar, né? E se a gente tiver paciência para passar por isso, não desejar o mal para esse espírito, desejar o bem,
entender que aquilo é, mais uma vez, uma bênção para aprendermos as coisas, nós vamos ter a recompensa lá na frente. E ele até fala que o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, ao invés de nos curvarmos para a terra, né? Que é acreditar, é ter fé mesmo em Deus, que aquilo que a gente está passando é um processo e vão existir instrumentos para correção de rota aí nossa durante as encarnações. E não tem outro jeito, vão vir espíritos ligados ao mal que vão nos dar os corretivos. E a gente, como teste de paciência, deve não desejar o mal para esses espíritos, tá? Para esses que passarem pelo nosso caminho, tanto encarnados quanto os desencarnados, né? E aí no final eu vou até ler o trechinho que ele nos coloca, né? Ele coloca é uma mensagem mesmo, né? O que ele nos fala? Ele fala: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes já a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então ele resume para a gente que quem é paciente, na verdade, é cristão. Tá? Ele diz que essa palavra resume tudo. Tá? Então, ser cristão é ser paciente. Vamos lembrar sempre disso, tá? Essa questão de paciência ser desenvolvida a cada dia, porque a gente vai estar seguindo o caminho de Cristo. Tá? Outra parte que é outro subtítulo aqui do capítulo, né? É mais uma mensagem de um mentor espiritual, Lázaro, em Paris, 1863, tá? Que é obediência e resignação, né? Até talvez em outros capítulos a gente já até comentou também, mas resignação nada mais é que submissão às vontades de Deus, tá? Submissão às leis de Deus, tá? Essa é a resignação dita aqui, tá? Então, ele começa dizendo, né, que a obediência é o consentimento da razão, tá? Então, quem tem razão obedece às leis de Deus. É a razão. A resignação já é o consentimento do coração, tá? É a submissão, mas de uma forma espontânea, de uma forma não pensada, uma forma de fé, de acreditar em Deus, tá? Então, uma tem mais a ver com a razão e a outra com o coração, mas ambas se completam, tá? A obediência e a resignação. A gente pode até confundir uma com a outra aqui durante a discussão, mas assim, a obediência é o lado mais racional e a resignação é o lado mais do sentimento, tá? Mas ambas nos levam à submissão a Deus e à prática das suas leis, tá? A exercer e praticar as leis de Deus, tá? E aí ele fala, ele usa uma palavra, né? O poltrão, né? O que é poltrão? Eu vou falar primeiro a definição da palavra para depois dizer o que o nosso irmão espiritual passa pra gente, né? O poltrão é uma pessoa que é medrosa, preguiçosa, tá? Ele fala assim: o poltrão não pode ser resignado, e o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Ou seja, se a gente não é obediente, resignado às leis de Deus, aos ensinamentos de Jesus, consequentemente, nós somos orgulhosos e egoístas, tá? Porque a gente não está sendo submisso às leis de Deus, isso já mostra um ato de orgulho nosso, e egoísta a ponto de ser tão orgulhoso, né, que a gente acha que é maior que as leis de Deus, né, a ponto de poder infringi-las, né. E ser obediente e resignado, né? Quem foi o espírito mais obediente e resignado de todos os tempos? Jesus. Ele foi exatamente a encarnação dessas virtudes, tá? Que talvez sejam as maiores virtudes que a gente possa desenvolver, tá? Porque se a gente conseguir ser obediente e resignado às leis de Deus, a Deus e àquilo que Jesus nos ensinou, a gente não vai infringir nenhuma lei de Deus, a gente vai conseguir se desenvolver e a evolução vai virar mais rápida, sem infringir nenhuma regra, nenhuma lei de Deus, tá? Aí ele discute um pouquinho, né, que cada geração tem uma virtude e um vício, né? E ele fala pra gente, né, claro que já se passou aí mais ou menos um século e meio aí
de quando foi a mensagem escrita para nós, né? Mas ainda assim é bem atual o que ele nos diz, tá? Que a grande virtude da nossa geração aqui, dessa geração dos últimos 100, 150 anos, é a atividade intelectual, tá? E a gente percebe isso, né? O quanto a tecnologia, é, a questão terrestre aqui foi desenvolvida em um espaço curto de tempo, e mais ou menos nesses 150, 200 anos aí, o quanto tudo mudou, né? A tecnologia realmente é uma coisa impressionante, a velocidade com que foi tudo alterado e desenvolvido, né? Mas o grande vício, e ainda hoje é o mesmo, né? É a indiferença moral. E isso pode nos levar a ter graves consequências, né? Porque a gente está muito preocupado com o desenvolvimento material, e de fato ele está acontecendo, mas ainda existe essa grande indiferença moral, tá? Que é não se preocupar com o próximo, não ser caridoso, não praticar a lei do amor. A gente é indiferente, se, como eu disse lá no começo, se está bom para mim, ok, aí eu ajudo o próximo, mas se não está bom para mim, aí eu tenho algo que eu vou perder para ajudar um outro espírito, ajudar um outro irmão. Essa é o grande vício da nossa geração é, o nosso desafio enquanto encarnados aqui de desenvolvermos, né? E aí, o que ele fala, né? Que é infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha sem entendimento para isso. Por isso que ele fala que o poltrão lá no começo, né? Que é o preguiçoso, o medroso, né? Ele fala infeliz desse espírito que se fecha para isso. Ele acha que com desenvolvimento intelectual, desenvolvimento material, aqui tá tudo certo. E não se preocupa com alguém que esteja em dificuldade, tá? Por quê, né? Que é infeliz, ele usa essa palavra infeliz, né? Porque em algum momento, tá? Ele usa a palavra aqui, infeliz, porque toda resistência orgulhosa deverá ceder. Que isso nada mais é que orgulho, né? Ele não quer ser comparado ao um outro espírito, ele não quer se colocar na mesma posição. Nós somos todos iguais. Então, mais cedo ou mais tarde, o orgulho vai ser extinto, ele deverá ceder. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Por isso ele diz que são bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque a gente está, quanto manso, quanto pacífico, dando ouvidos a esses ensinamentos de Jesus. Agora, quem não der ouvidos a esses ensinamentos, vai ter que se acertar com as leis de Deus depois, né? E por isso que ele diz ainda que infeliz do espírito preguiçoso para entender isso, tá? Por fim, né, a gente vai ter aqui duas mensagens, né, de dois mentores espirituais, mas os dois falando do mesmo tema, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o tema e depois eu vou ler a mensagem de cada um, porque talvez este seja o quem é o principal aqui do capítulo para fechar o capítulo, né? Fala sobre a cólera, né? A primeira mensagem é de um espírito protetor, que é em Bordeaux, 1863, e depois a gente tem uma mensagem de Hahnemann em Paris, 1863 também, tá? Mas, falando um pouquinho aqui sobre a cólera, né? Depois eu vou ler e acho que vai ficar um pouco mais claro do que eu vou dizer, né? A gente tem que primeiro conceituar o que é a cólera, né? Quando acontece, né? Geralmente a gente tem esse ato de impensado, é aquele apagão que nos dá, e a gente é o famoso perder a cabeça, né? E aí, quando acontece isso, na grande maioria, para não dizer em todas as vezes, a gente faz alguma besteira, né? A gente faz algo que talvez a gente em condições normais não faria. E talvez esse seja um grande problema para nós encarnados, né? Porque num ato de fúria, numa determinada situação, a gente pode cometer algo que comprometa toda a nossa encarnação, ou comprometa a encarnação de algum outro espírito. E esse é um grande desafio para nós aqui, aprender a controlar essa fúria, essa cólera que nós todos temos dentro da gente. Porque, na verdade, a gente acaba revivendo algo que já existe dentro da gente.
E o controle disso, até a extinção, é muito difícil para nós que estamos aqui na Terra, né? E nós temos o instinto, talvez, né, de alguém fazer algo contra nós e nós revidarmos, e nós pagarmos com a mesma moeda, né? E nesses momentos é quando a gente tem esses atos de cólera, né? E aí, o que isso mostra o quê, né? O quanto orgulhosos nós somos, né? Porque a gente, quando algum outro espírito faz algo de ruim pra gente, como eu já comentei lá no início do capítulo, é, Deus vai mandar os corretivos pra gente, as lições que temos a aprender, as provas, de alguma forma. E algum espírito vai ter que interagir com a gente para que nós aprendamos isso, tá? E se nós não tivermos a humildade de entender que a gente precisa aprender aquilo, o nosso orgulho vai fazer que nós tenhamos essas atitudes intempestivas e fazemos essa reação aí, essa que pode até, como eu disse, comprometer até uma encarnação inteira. Então a cólera nada mais é que a demonstração do nosso orgulho, tá? E da nossa falta de humildade. E aí eu, ainda antes de ler, né, tem algumas coisas que é nos demonstrado, né? Por que a gente tem esse orgulho, né? Ninguém gosta de por que acaba acontecendo a cólera? Ou alguém faz algo ruim pra gente, mas tem outros momentos também que a gente acaba tendo essa explosão, esse ato intempestivo, né? Então, quem é muito orgulhoso não gosta de ser comparado com ninguém, ele se acha superior aos demais espíritos, demais irmãos, né? Então, quando ele é comparado, isso pode gerar um ato de cólera para ele durante aquele momento de fúria, né? Então tem uns que não gostam de ser comparados, que não gostam de receber conselhos, porque esses que não gostam de receber conselhos pensam assim: ah, quem é esse espírito para estar falando isso para mim? Quem é você para falar isso para mim? Eles não gostam de ser contrariados, e por conta disso acaba tendo, ele usa lá em algum momento, eu vou ler, né? A gente tem esse ataque de demência passageira, tá? A gente perde a cabeça, o chamado ficar cego, né? A gente fica cego e toma essas atitudes impensadas, né? E perde o sangue frio, né? Que nós devemos ter, né? E isso faz nos assemelhar às pessoas brutas, assassinas, né? Que cometem crimes e perdem a razão, tá? Nesse momento de apagão aí, né, que a gente tem, né, que ele chama de demência passageira, né? E a cólera, né, ela é contrária, ela é exatamente o contrário da caridade e da humildade que Jesus tanto pregou pra gente, tá? E nós somos tão orgulhosos, né, por fim aí que eu tenho para explanar um pouco sobre a cólera, né? Nós somos tão orgulhosos que em alguns casos, né, alguns colocam a culpa dos nossos ataques de raiva, tal, dessas atitudes intempestivas aí, no temperamento. Falar, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu sou explosivo, e não procura melhorar. Fala, não, esse é meu jeito, é o meu temperamento. É tão absurdo, né, talvez isso, quando a gente fala que isso é o nosso temperamento, o nosso jeito, a gente está acusando Deus de nos dar um organismo e um temperamento ruim. Deus nunca vai dar nada de ruim pra gente. Isso aí é uma herança espiritual que a gente tem, que a gente carrega conosco. E a gente acaba colocando a culpa em Deus para falar assim: não, não, eu tenho, esse é meu temperamento, esse é meu jeito. E isso não é verdade. Isso aí é a herança de cada espírito, tá? Então, é um ato de muito orgulho nosso, talvez, achar que Deus ia nos dar é, um aparelho, vamos dizer assim, danificado, né? Um corpo, um temperamento que não fosse de acordo com as suas leis, né? Olha que ponto chega o nosso orgulho, né? Para finalizar, eu vou ler, né, as duas mensagens, então aí fica mais claro até do que eu falei aqui. Nada como ler as mensagens dos mentores, né? Eles são mais assertivos. Então, a primeira mensagem, como eu disse, é do Espírito Protetor em Bordeaux, 1863, né?
O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a, e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita, que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça, por não obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Aos, men aos menos, ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência de que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda outra consideração que eu deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Essa é a primeira mensagem, tá? A próxima mensagem, né, que é do espírito Hahnemann em Paris 1863, ele continua aqui, tá? Uma é complementar à outra, por isso que eu estou lendo as duas aqui, tá? Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada enquanto, no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o papel da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer.
mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Acho que os dois mentores nos deixam uma mensagem aqui bem precisa sobre a cólera, né? Que talvez seja o maior vilão aqui de atos que a gente tem que podem prejudicar e a gente ter acertos de contas muito difíceis lá para frente, tá? Vamos tomar cuidado com isso, sempre tentar se controlar para não termos esses ataques aí de fúria, cólera que podem nos prejudicar muito, tá? Sempre que tivermos algum momento que é, vamos ter esse ataque, vamos começar pensando: será que eu estou fazendo certo? Será que, por mais que eu ache que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo, é isso que Jesus faria? É isso que Jesus recomendaria que nós fizéssemos? Se a gente conseguir ir pensando, acho que esses ataques já vão diminuir bastante até que essa cólera, esse sentimento ruim, vai ser eliminado do nosso espírito. Tá? Então era isso, tá? O capítulo de hoje. É um capítulo curto, mas com muitas informações, tá? Se cada um puder aí, que está vendo aí, escutando, né, nossa explanação, puder fazer a leitura nele na íntegra, acho que é bem importante, tá? E que a paz de Deus e de Jesus fiquem com todos, graças a Deus.